E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também a sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo, mais uma vez, eu estarei falando sobre os comportamentos da Bolsa de Valores brasileira, já que o foco aqui do canal são ações, investimentos em empresas e empresas nacionais, dando foco em empresas do mercado de ações brasileiro, que está sendo penalizado já faz um bom tempo. Eu já falei diversas vezes que estamos cada vez mais próximos da reversão na Bolsa de Valores. Eu já gravei vários vídeos e isso já está se tornando bastante repetitivo. A gente está falando que a Bolsa de Valores já está há muito tempo patinando e que as coisas não andam. E nesse vídeo eu gostaria de falar sobre alguns sinais. Eu vou trazer 5 sinais de que a Bolsa de Valores está muito perto do seu pior momento, ou seja, próximo de uma reversão. A gente não tem bola de cristal, ninguém sabe do futuro, ninguém sabe se as coisas podem piorar mais ou se estamos, digamos assim, no final da queda, próximo a uma grande recuperação. A gente nunca vai ter certeza, mas a gente tem sinais. E alguns sinais são jogados no mercado. Sinais muito parecidos com outras situações de grandes crises. Tem alguns pontos que são um pouco diferentes, mas outros pontos que repetem, tendências que se repetem ao longo dos anos. Quem acompanha a Bolsa de Valores ou tem mais experiência e passou por outras crises, sabe mais ou menos como funciona. Alguns momentos são parecidos, se repetem e temos agora algumas questões que são até inéditas. E o primeiro ponto que indica que estamos no pior momento, ou seja, que não tem como piorar muito mais do que isso e podemos estar perto de uma reversão, quando a gente olha os fundos de investimento, os fundos multimercado e os fundos de ações. Se a gente olhar esse tipo de classe de investimento, a gente está vendo que estamos tendo resgates muito fortes. Nunca na história houve tantos resgates em fundos de investimento. Alguns fundos estão simplesmente sendo abandonados, alguns estão até quebrando. O mercado de gestão de ativos, para quem investe em multimercado e ações, está péssimo desde 2021. Para ser mais preciso, na metade de 2021 para frente, as ações ligadas ao mercado interno vêm despencando. O índice Small Caps está indo péssimo. Poucas ações, digamos que uns 20, 15% das ações está indo bem nesses últimos anos. Agora todo o restante está indo muito mal. E junto com isso, os fundos de investimento estão tendo recorde em pedidos de resgate. Desde 2021, é todo santo dia as pessoas resgatando dinheiro dos fundos de investimento. Estamos vendo até grandes fundos de investimento, como o caso da Verde, demitindo funcionários e diminuindo consideravelmente o patrimônio do fundo, com muitos resgates. É um fundo que é referência e líder nesse tipo de setor, está enfrentando dificuldades. Imagine os outros fundos que a gente não conhece tanto. Outro fundo que também está há muito tempo patinando é o Alaska, que se tornou praticamente esquecido pelo mercado. Era um dos fundos queridinhos que o tempo todo eram chamados para entrevista. Ninguém mais fala do Alaska. Às vezes eu trago as novidades nas posições dos fundos Alaska, mas a gente vê que os resgates seguem muito fortes. Em resumo, a indústria de fundos nunca passou por um momento tão difícil e por tanto tempo. Isso leva a crer que a situação está tão ruim que é difícil a gente imaginar espaço maior para piorar. Tudo pode piorar cada vez mais, só que é muito difícil de imaginar um cenário com tantos resgates que nem a gente está tendo hoje. Parece que é interminável. Desde 2021 a situação não melhora e chegamos agora a ver ativos de emprego com um preço extremamente amassado. O segundo ponto que chama muito a atenção é a aversão a risco por parte das pessoas como um todo, como a população em geral, os investidores em geral. Ninguém mais está tendo coragem de investir na bolsa.
A maioria que entrou na leva de IPOs de 2020 e 2021 sofreu perdas tão grandes e tão destruidoras que eles não aguentam mais perder, ficaram com aversão a risco. E essa aversão a risco demora para passar ao longo do tempo, porque a maioria desses investidores perderam tanto dinheiro que eles não aguentam mais correr risco, nem que seja com um percentual mínimo da carteira. Eles não têm o mesmo ânimo que eles tinham anteriormente para investir na bolsa. São constantes notícias negativas que fazem com que eles não tenham mais coragem. E quando eles têm coragem para voltar, eles voltam a perder dinheiro devido às quedas constantes na bolsa de valores, principalmente nas empresas do mercado doméstico, que não mostram nenhum sinal de recuperação com esses juros extremamente altos. O terceiro sinal que mostra que estamos numa situação tão ruim que é difícil imaginar um futuro pior do que já está sendo, é que estamos com projeção de juros subindo, ou seja, estamos com projeções dizendo que os juros vão voltar na casa dos 13% ao ano. Então, essa queda que a gente teve nos juros se deveu principalmente ao arcabouço fiscal. Mas com o passar do tempo e esse arcabouço fiscal não mostrando resultados para o mercado, a desconfiança do mercado aumentou e agora estão querendo retornar à subida de juros. Ou seja, essa queda de juros foi meio que artificial, não era para ter acontecido. E a gente já está há muito tempo com os juros lá em cima. Então é difícil imaginar um cenário tão ruim por tanto tempo com o juro lá em cima. Então a gente já está tantos anos com os juros muito altos que é difícil imaginar um cenário onde as coisas piorem mais ainda. Porque se piorarem, a tendência é que todas as empresas acabem sendo extremamente prejudicadas e que a gente veja recordes em recuperação judicial e em falência de empresas. Portanto, se esse cenário de dificuldade se manter por muito mais tempo, aí a coisa vai ficar preta. Então é difícil imaginar um cenário onde essas dificuldades persistam, porque se elas persistirem é simplesmente um sinal de que a economia vai desandar. E o quarto sinal que eu vejo que é tão negativo que é difícil imaginar coisa pior, é que o governo não dá nenhum sinal de corte de gastos, não dá nenhum sinal positivo com relação ao arcabouço fiscal para o mercado. A gente não vê nenhuma sinalização de comprometimento com as contas públicas. Pelo contrário, a gente vê promessas que duram uma semana e o governo simplesmente pouco se lixando para isso. O Haddad até que parece interessado em resolver a situação, mas a gente vê que por parte do governo como um todo e por parte principalmente do presidente Lula, a gente não vê compromisso nenhum com a parte fiscal, só promessas vazias que fazem com que o mercado tenha cada vez mais desconfiança. Então o cenário vai se dificultando cada vez mais em todos os pontos. É como se fosse uma tempestade perfeita de obstáculos e dificuldades. E essa falta de comprometimento, essa falta de preocupação com o cenário fiscal faz com que os juros, que a gente falou anteriormente, se mantenham altos e a gente não tenha nenhum tipo de sinal de reversão positiva. Se a gente tivesse um novo ciclo de queda de juros, a gente poderia ter finalmente novos investidores entrando, as ações subindo e quem sabe até os fundos de investimento tendo mais aportes do que resgates. Mas como a situação está completamente difícil, cada vez a gente vê menos luz no fim do túnel. E o quinto ponto que eu acho que é difícil piorar são os próprios desastres naturais que a gente está vendo. Não bastasse toda essa inflação alta, juros altos, governo não mostrando nenhum tipo de preocupação enorme com o risco fiscal, a gente ainda vê desastres naturais acontecendo, problemas com seca e problemas até com chuva demais, como foi o caso no Rio Grande do Sul, com os alagamentos. Então não bastasse todos esses desastres seguidos um atrás do outro, a gente vê desastres cada vez piores aumentando. É como se fosse um ciclo perpétuo e eterno de problemas atrás de problemas que agravam cada vez mais a situação. Quando a gente já estava numa situação difícil com a inflação, veio a guerra da Rússia com a Ucrânia, que aumentou consideravelmente a inflação. Depois desse problema, a gente ainda tem problemas locais aqui no Brasil,
com esse desastre que aconteceu em maio ali no Rio Grande do Sul. Ou seja, parece que as situações estão cada vez piores. A gente só vê problema, não vemos nenhum tipo de notícia positiva em nenhuma área, fazendo com que o pessimismo se escale de maneira muito forte. Esses são os 5 pontos que me fazem pensar que estamos numa situação tão difícil que jamais eu imaginaria que algumas empresas chegariam a preços tão baratos. São empresas boas que estão precificadas a preço de empresa falida devido a todos esses cenários de dificuldade que eu já passei. E resumindo todos esses aspectos, é essa lição que eu queria trazer para vocês aqui com esse vídeo. Aproveitem esse cenário raro de coisas tão negativas acontecendo e esse pessimismo exagerado para realizar compras inteligentes. Todo mundo já desfez de posições em ações, muitos gestores não têm mais posição, muitos assessores de investimento têm até medo de recomendar ações devido a essa aversão a risco por parte dos investidores. Então o cenário é tão negativo, mas tão negativo, que é difícil imaginar oportunidade maior de compra de empresas boas a preços bons. Tente analisar no meio de todas essas empresas quais são bem administradas, quais têm baixa alavancagem e quais têm lucros e resultados consistentes. Certamente, em um cenário de tamanha dificuldade, você estará fazendo um ótimo negócio. Portanto, na minha opinião, a gente está certamente muito perto de um dos piores momentos da história brasileira para investimento, o que, em contrapartida, também acaba se tornando o melhor escolher boas empresas, porque a empresa que sobreviver a esse cenário exagerado de pessimismo certamente oferecerá um retorno explosivo nos próximos anos se as coisas melhorarem. Tem o risco das coisas não melhorarem nunca, mas se elas não melhorarem nunca também é porque o Brasil quebrou, então não faz diferença nenhuma estar investido ou não, não é mesmo? Enfim, pessoal, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se você não for inscrito, se inscreva. Muito obrigado, até o próximo vídeo do canal.